Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aliás, boa tarde, né? Hoje é dia 16 de maio, né? O tempo passando rápido. Estamos aqui em Vitória, no estúdio, onde eu faço as pesquisas para o Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá, esse projeto está no ar já tem mais ou menos uns 12 anos, né? 13 anos. E a plataforma principal é o Facebook por conta da facilidade que o Facebook colocou desde o princípio. A gente consegue colocar muitas fotografias, criar álbuns e tal. Então eu escolhi o Facebook como plataforma principal para esse repositório, né? E hoje eu vou tratar com vocês aqui de um assunto bacana que saiu na revista Vamos Ler, de 1941, que trata do, das evoluções, né, das obras do Porto de Vitória, realizadas no final dos anos 30, início dos anos 40, com o governador Punaro Bley, o interventor, né? E a revista fala que a evolução dos serviços do Porto de Vitória, do Cais dos Padres, a era das canoas, das chatas, passadiças, a linha moderna de armazéns de cimento e de ferro, né? O embarque de mercadorias e passageiros no Porto de Vitória tem passado por várias fases que assinalam o progresso ininterrupto da terra capixaba. E como ainda não vai muito longe o tempo dos seus processos primitivos, é curioso relembrá-los, mormente agora que aquele pequenino e importantíssimo porto do litoral brasileiro, né, chega a uma evolução, né? E acaba de aparelhar-se de um cais com o equipamento completo de um moderno escoradouro de mercadorias. E a matéria segue dizendo que com a construção de seu porto e a organização modelar de seu serviço administrativo, a cargo do Serviço de Exploração do Porto de Vitória, pode-se dizer que o porto escolhido para pronto de embarque de minérios de Itabira, para ponto de embarque, né, entra para a história da economia brasileira defendendo um posto de alta importância. No princípio, era tudo feito através do cais do Porto dos Padres, né? E isso aconteceu, gente, até mais ou menos 1920. Vitória vivia num isolamento, o porto era muito precário até os anos 20. Os navios que não eram grandes, né, não conseguiam atracar. Então, para você ter uma ideia, tudo era transportado através de chatas, que são esses barcos grandes que ficam ali no nível da água, né? Por isso são chamados de chatas, né? E os passageiros através de catraia, que levavam os passageiros para fora dos navios até o porto, né? Ali no cais onde está hoje a Praça 8 de Setembro. E também lá no cais do Imperador, onde está hoje em frente ao Palácio Anchieta, né? A escadaria do Palácio Anchieta, né? E era um problema sério. Ali, depois que o Punaro assumiu, em 30, indicado por Getúlio, e virou interventor, transformou-se no interventor, que é um governador, né? Ele começou essas obras ali de aterramento de toda aquela região ali, da Avenida Beira-Mar, da nova Avenida Beira-Mar, lá do Saldanha da Gama, do Forte de São João, até o Parque Moscoso. Foi feito um grande aterro, um enorme aterro, que depois deu a Avenida Princesa Isabel, que a gente conhece hoje, que está aqui atrás de mim, né? Então, Vitória realmente precisava mesmo de uma reformulação. Isso foi feito ali no final dos anos 40 com os aterros e em 1940, 41, 42 com a criação do cais do Pela Macaco, ali no Atalaia e tal, né, por conta da Companhia Vale do Rio Doce, né, dos minérios que vinham de Itabira. E os passageiros que vinham pela Leopoldina, né? Então, ali ancoravam os pequenos barcos no cais do Porto dos Padres, as canoas de navegação fluvial, que vinham de cima do Rio Santa Maria, lá de Santa Leopoldina, que era um porto muito importante, do Benevente, lá de Anchieta. Ali tomavam-se os botes para rumar para os navios ancorados ao largo, no seio do canal. Pela boca dos homens do povo corria de geração a geração uma lenda de um subterrâneo, né, de um túnel subterrâneo, cavado pelos jesuítas, ali no século XVI, na escola de São Tiago, né, no convento,
unindo ao cais ao seu antigo convento, que hoje é o Palácio do Governo, né? Veio depois o tempo próspero, a adoção nacional do café, essas safras que enriqueceram, né, a nossa capitania nos séculos 18 e 19, né, e vieram navios de maior calado para escoar essa produção. Ainda não havia minério, hein? Havia uma coisa insignificante de minério que saía lá das Areias Pretas, aqui de Camburi, Jacaraípe, Guarapari, né? Mas não era relevante. E as embarcações menores levavam as mercadorias até os navios que continuavam lá ao largo, né? Eram barcas de tipo especial, que a riqueza do comércio local enchia de sacas pesadas, mantendo-as afundadas quase com os bordos roçando a flor d'água. Por isso eram chamadas de chatas. Legal, né? Foi o tempo já passado dos serviços das firmas do velho Antenor Guimarães, dono da Ilha da Fumaça, a família até hoje é proprietária da Ilha da Fumaça, também Mesquita e companhia. Bons serviços, úteis, esforçados, cuja história se confunde com a própria história da economia capixaba, né? Aí ele fala dos últimos 40 anos, né? De 1941, os últimos 40 anos até, né, dá para a gente ter uma ideia que é virada do século XIX para o século XX, né? E isso permaneceu assim durante quase 40 anos. Mas os governos dessa época preocupavam-se com o seu porto. A construção de um cais com armazéns, guindastes e serviços apropriados a um porto de mineração era uma aspiração do novo Espírito Santo. Vitória, colocada às fraldas de uma montanha, como dá para ver ali na fotografia, a gente consegue ver aqui em cima, né? Aqui do lado, aqui. A gente vê lá que Vitória fica realmente ali, né, nessa fralda enorme aí, né? Da montanha que a gente vê ali, que é a montanha da Fonte Grande, né? E vinha desde há muito tempo disputando o terreno com o mar. Vitória ficava imprensada entre o mar e a montanha. E precisava, né, fazer um aterro, e foi feito, né? Foram feitos vários aterros durante 20 anos, mais ou menos, entre os anos 20 e os anos 30 nessa região. Os aterros anteriores são mais antigos, né? Como o aterro ali do Parque Moscoso, do Reguinho ali e tudo, que já é século XIX, comecinho do século XX, né? Então, hoje, 1941, grande parte da cidade conquistada ao mar, edificada em terrenos de marinha, desceu das montanhas e estende avenidas, ruas, jardins, em áreas extensas, já secas, drenadas e saneadas. Essa grande tarefa, operada com simplicidade e o silêncio da modéstia, assemelha-se a esta da construção do porto da capital no que concerne à ajuda do governo federal. Os governos estaduais, desde o presidente Florentino Avidos, 24, 28, vem continuando os esforços para essa conquista contando com recursos próprios, né? Então, gente, é isso. O resto da matéria é uma matéria um pouquinho grande. Ela está toda contida lá no Memória Capixaba no Facebook. É uma matéria bem legal de ler, tá? Não é muito grande, não, é pequena, tem umas 4 páginas só. Eu fiz aqui alguns recortes, né? E vocês conseguem ver. E existem outras pesquisas muito mais profundas, né, a respeito do Porto de Vitória, os desdobramentos da economia do entorno, que é muito importante para nós, para a nossa economia, a economia capixaba, né? Hoje o nosso porto continua crescendo e avançando, tanto o Porto de Vitória quanto de Capuaba, o Peiú, o Porto de Praia Mole, o Porto de Tubarão, o Porto de Ubu e os outros portos, né, que a gente tem aqui no Espírito Santo. Então é isso, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Estamos sempre aqui no estúdio, no edifício da AMES, tocando esse projeto aqui com muito carinho, com muito amor. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.